Olá, turminha, tudo bom com vocês? Vamos ter aula hoje de História e o nosso assunto hoje vai ser movimentos nativistas, tá certo? Por que ele vai falar dos movimentos nativistas? Como todos nós sabemos que o Brasil é uma colônia de Portugal, né? Foi uma colônia de Portugal. Então, Portugal, ele queria sempre sair lucrando em cima do Brasil. Aí isso causou revoltas em algumas pessoas, certo? E essas revoltas foram surgindo entre eles e terminou acontecendo as revoltas em Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. E foram as revoltas de Beckman, dos Emboabas, dos Mascates e a Inconfidência Mineira, certo? Mas por que ocorreu essas guerras, né, essas lutas? Porque as pessoas já estavam cansadas de trabalhar e sempre mandar o lucro para Portugal. Então, os irmãos Beckman, né, Manuel e Thomas Beckman, resolveram fazer uma revolução no Maranhão. Por quê? Porque eles se achavam injusto, né, trabalharem tanto para depois mandar sempre o lucro para Portugal. E eles viram também que Portugal queria um imposto muito alto, né? E as mercadorias que eles tinham não eram aquela mercadoria de qualidade. Então foi o que eles fizeram. Eles se reuniram e foram conversar com o governador. O governador tinha prometido a eles que ia mandar mão de obra para trabalho. Só que o governador não mandou. Sabe o que aconteceu? O governador não mandou, então eles se revoltaram, eles saíram, né, e levou o povo para as ruas para fazer essa revolta. Aí, gente, presta atenção. Como Portugal não tinha dado a mão de obra, foi o que eles fizeram. Eles invadiram, eles escravizaram os índios e os jesuítas não ficavam contentes com isso. O que foi que aconteceu? Eles invadiram o colégio dos jesuítas, né? E também quebraram as coisas lá e também quebraram o comércio. Por quê? Porque estavam revoltados com a injustiça de Portugal. Porque Portugal prometeu uma coisa e não cumpriu. Olha o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu foi que o rei de Portugal mandou um outro governador para cá que conseguiu vencer Manuel Beckman, que foi preso e enforcado em praça pública, tá certo? Então essa foi a primeira revolta que ocorreu no Maranhão, que foi a revolta de Beckman, tá certo? A segunda foi a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi parecida com a dos Beckmans, porque realmente eles trabalhavam bastante, né? E Portugal sempre queria ter lucros, né? E o que foi que aconteceu, gente? Portugal, os Emboabas, os bandeirantes, eles queriam o quê? Inverter, né? Procurar ouro. Só que os mascates, né? Também iam procurar ouro lá em Minas Gerais. Mas os paulistas, né? Tinham na cabecinha deles que as minas eram deles e não permitiam que os mascates procurassem coisas lá. O que foi que aconteceu? Os paulistas combinaram o seguinte: os emboabas disseram o seguinte: se os paulistas eles se entregassem, então eles ficariam livres. Mas foi totalmente ao contrário. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram e mataram todos os paulistas. Aí, gente, ficou muito assim, a cidade muito triste. Por quê? Porque morreu muita gente nessa guerra. Então, o rei de Portugal, e foi o que ele fez? Ele fez um decreto que expulsou os paulistas que estavam lá, né? E não permitiu mais que ninguém mais fosse explorar as minas de ouro. Só Portugal tinha esse direito. E com isso, gente, acabou a guerra dos Emboabas. Vamos para a terceira guerra, que foi a de Felipe dos Santos. A de Felipe dos Santos foi uma guerra, assim, por exemplo, Felipe dos Santos, ele queria, né, organizar o comércio,
queria também que todo mundo fosse justo, né? Mas, infelizmente, não aconteceu isso. O que aconteceu foi que Portugal resolveu criar uma casa de fundição, né? Todo o ouro que eles conseguissem teria que ser entregue a essa casa de fundição. Então, o que foi que aconteceu? Então, ele se reuniu com um grupo de pessoas, foi até o governador, pedir para que aquela casa de fundição fosse fechada, que não era justo eles trabalharem e ter que mandar tudo para Portugal. Mas o governador não concordou. Foi o que aconteceu. Houve outro conflito entre eles. O que foi que aconteceu? Felipe dos Santos foi preso, certo? E todas as riquezas que eles tinham também foram o quê? Foram tomadas. Uns foram morar em Lisboa, né? Foram expulsos do Brasil. E o chefe foi preso e morto também, tá certo? A próxima revolta foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, gente, foi uma revolta muito importante. Por quê? Porque ela foi liderada por Tiradentes, né? José Joaquim da Silva Xavier. Certo? Então, ele foi o maior inconfidente, né? Que batalhou para que o Brasil ficasse livre. Batalhou para que fosse criada aqui no Brasil uma faculdade, certo? Aí, o que foi que aconteceu? O governo não gostou. O que foi que fez? Pegou, prendeu o chefe, né? No caso, José Joaquim da Silva Xavier, e deportou alguns, deixou em prisão perpétua a outros, mas, como lição, ele deixou José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele foi preso e enforcado em praça pública, certo? Para quê? Para servir de exemplos, tá bom? Então, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Beijos! De acordo com o que foi estudado, Lia vai fazer algumas perguntinhas para vocês, tá certo? Por exemplo, onde ocorreu a revolta de Beckman? Ocorreu em Minas Gerais ou no Maranhão? Muito bem, gente, ocorreu no Maranhão. E quem era o chefe? Os irmãos Beckman, muito bem. Quem foi o chefe da Inconfidência Mineira? Muito bem, José Joaquim da Silva Xavier. Como foi que ele morreu? Enforcado. Então, gente, esse foi nosso praticado e agora vai dar a nossa atividade, tá bom? Olha só, gente, a nossa atividade vai ser no nosso livro de história, na página 52, página 53 e na página 54, tá certo? O que é que vocês vão fazer no número 1? Vocês vão completar a cruzadinha, vão ler as alternativas e vão responder de acordo com o número, como por exemplo, de quem o Brasil era colônia? Aí vocês vão lá no número 1 e colocam de quem o Brasil era colônia. Vocês vão lá e respondem, tá certo? Do mesmo jeito que o número 2, 3, 4 e 5. Número 2, vocês vão elaborar uma pergunta para a resposta abaixo. Por que os brasileiros estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal? Vocês vão elaborar uma perguntinha aí. Número 3, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí temos Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Minas Gerais de novo e Minas Gerais. Aí tá as revoltas, o local que ocorreu. Vocês vão lá no texto, pesquisa bem direitinho e completa, tá certo? Circule a alternativa correta sobre a causa da revolta de Beckman. O que foi que causou a revolta de Beckman? Número 5. Sobre a revolta de Beckman, informe. Qual foi o chefe das revoltas de Beckman? Local onde ocorreu essa revolta e ano em que ocorreu. Escreva o que você aprendeu sobre a revolta de Beckman. Faça uma ilustração para representar essa revolta. Então, vocês vão lá no texto, pesquisa bem direitinho e desenha, tá certo? Número 7. Complete o texto corretamente com as palavras a seguir. Vocês olham aí no retângulo, aí vai lendo e completando de acordo com as palavrinhas que estão no retângulo. Número 5. Escreva sim ou não. Vocês vão ler as alternativas. Se for verdadeira, coloca sim. Se não for, coloca não.
Qual o objetivo da revolta de Felipe dos Santos? O que aconteceu na cidade de Olinda, como consequência pela Guerra dos Mascates? Entre os inconfidentes estava um homem simples chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado por de Tiradentes. Por que ele recebeu esse nome? Escreva o nome do movimento da libertação de 1789 e por que não deu certo. Escreva qual foi a punição dada a Tiradentes e para que a coroa portuguesa agia com tanta violência. Então, gente, essa é a nossa atividade, está super fácil. Quero todo mundo tirando 10, tá bom?